13 erros cometidos ao alimentar bebês de um alimentador. Quando uma mãe amamenta seu bebê, ela não precisa se preocupar muito com o fato de seu bebê contrair uma infecção durante a amamentação. No entanto, como a alimentação de bebês com comedouro requer o uso de materiais externos, como mamadeiras, bicos, etc., deve-se ter um cuidado extra para torná-los adequados e seguros para o bebê. Ao alimentar seu bebê com um alimentador, é importante prestar atenção aos pequenos detalhes. Este vídeo destaca alguns dos erros comuns na alimentação com fórmula que os pais devem evitar desde o início. 1. Tempos de alimentação. Para a alimentação de um alimentador, é muito importante considerar com que frequência o bebê deve ser alimentado. O erro mais comum cometido ao alimentar um bebê com um alimentador é superalimentação ou subalimentação. De acordo com os médicos, você deve manter um horário flexível de amamentação para seu bebê. Isso significa alimentar o bebê sempre que ele estiver com fome. Os bebês e seus apetites são diferentes dos adultos. Por isso é importante garantir que suas necessidades sejam atendidas. O horário de amamentação será definido em alguns meses e você saberá os horários de alimentação do bebê. Embora as necessidades individuais ou o apetite do seu bebê possam variar, você deve seguir as dosagens recomendadas para um bebê de uma certa idade ao alimentar seu bebê com fórmula. Segundo nutricionistas e médicos, a quantidade de leite em pó dado às crianças de acordo com a idade é a seguinte: alimente um bebê até 1 mês de idade, 90 a 110 ml de leite, 7 vezes em 24 horas. Dê 110 a 130 ml de leite 6 vezes em 24 horas para um bebê de 1 a 2 meses de idade. Dê 130 ml de leite 6 vezes em 24 horas a um bebê de 2 a 3 meses. Dê 150 ml de leite 6 vezes em 24 horas a um bebê de 3 a 4 meses. Dê 180 ml de leite 4 vezes em 24 horas a um bebê de 4 a 6 meses. Dê 180 a 200 ml de leite 4 vezes em 24 horas para uma criança de 6 a 9 meses. Dê 180 a 220 ml de leite 3 vezes em 24 horas a uma criança de 9 a 12 meses. 2. Manter as garrafas sujas. A limpeza e higiene do bebê é muito importante para evitar que o bebê seja infectado ou adoeça. É muito importante que você desinfete todos os comedouros antes de cada alimentação. Tenha em mente que antes de usar o alimentador pela primeira vez, é importante esterilizá-lo com um bom esterilizador, ou se não houver um esterilizador disponível, pelo menos use água quente para lavá-lo. Nunca use produtos químicos fortes ou detergentes para limpar o alimentador. A limpeza e higiene do bebê é muito importante para evitar que o bebê seja infectado ou adoeça. É muito importante que você desinfete todos os comedouros antes de cada alimentação. Tenha em mente que antes de usar o alimentador pela primeira vez, é importante esterilizá-lo com um bom esterilizador, ou se não houver um esterilizador disponível, pelo menos use água quente para lavá-lo. Nunca use produtos químicos fortes ou detergentes para limpar o alimentador. 3. Posições incorretas de alimentação do alimentador.
Outro erro que os pais cometem é alimentar o bebê nas posições erradas. Não tente alimentar o bebê enquanto ele estiver dormindo. Caso contrário, seu bebê vomitara ou vomitara o leite. Além disso, a secreção leitosa pode levar a uma infecção no canal auditivo médio. Certifique-se de que a cabeça do bebê esteja sempre elevada para que ele possa beber do alimentador confortavelmente. 4. Não fazer o bebê arrotar depois de mamar. É muito importante fazer os bebês arrotarem após cada mamada no comedouro, pois isso os deixa confortáveis. Se você não arrotar o bebê, o ar no estômago durante a alimentação fará com que o bebê se sinta pesado e desconfortável. Você pode arrotar o bebê segurando-o contra o ombro. Ou você pode fazer o bebê sentar ereto no seu colo. Ou o bebê pode arrotar deitado de bruços. 5. Misturar leite em pó e leite materno. Os pais devem entender que misturar leite artificial com leite materno é um grande erro. Os pediatras não recomendam fazer isso, pois pode causar problemas digestivos. Portanto, é importante usar apenas um leite durante a alimentação no comedouro. 6. Ampliando o orifício do bico do alimentador. Às vezes, as mães acham que o fluxo de leite da mamadeira é muito lento e o bebê está cansado disso, e aumentam a abertura do mamilo para ajudar o bebê a se alimentar. Não cometa esse erro porque um buraco muito grande pode fazer com que o bebê sufoque, e como o buraco do mamilo é muito grande, quando o bebê é forçado a engolir rapidamente, também enche muito ar no estômago do bebê que pode causar dor de estômago. Uma grande incisão feita por você pode ser perigosa para o bebê. Em vez disso, ao comprar um bico de alimentação, preste atenção ao rótulo e compre um bico de alimentação apropriado para a idade do seu bebê. 7. Proporção incorreta de água para leite ao preparar leite em pó. Não faça leite de fórmula muito espesso ou muito fino. Grandes quantidades de suplementos de proteínas ou minerais podem sobrecarregar o sistema digestivo ou os rins de uma criança. Leite muito fino pode levar à falta de nutrientes essenciais na dieta do bebê. Portanto, prepare o leite de acordo com as instruções da caixa. 8. Usando água da torneira para preparar leite em pó. Nunca use água da torneira para preparar a fórmula infantil, pois pode conter bactérias e outros micro-organismos que causam doenças em crianças. Deve ser preparado com água mineral engarrafada de baixo teor mineral, ou pelo menos com água fervida, se não houver água mineral disponível. 9. Preparando leite em pó para alimentação posterior. O leite em pó deve ser preparado imediatamente antes do uso. O que sobrar perde seu valor nutricional. Quando você planeja sair com o bebê, pegue uma medida de pó e água em uma garrafa térmica, para misturá-los no momento certo. 10. Lamber o comedouro antes de alimentar para verificar a temperatura do leite. Às vezes, um dos pais, para verificar a temperatura da fórmula, lambe o bico da mamadeira. Você não deve fazer isso.
Existem bactérias e outros micro-organismos na boca do adulto que não causam nenhuma doença em adultos, mas podem ser perigosos para o bebê. Podemos ser portadores de doenças e não adoecer, mas suas consequências em bebês pequenos são desconhecidas. Para verificar a temperatura da fórmula, é melhor espremer algumas gotas da fórmula na parte interna do cotovelo ou pulso. 11. Deixando sobras para uso posterior. Como mencionado anteriormente, apenas a fórmula preparada na hora tem valor nutricional adequado. Durante a alimentação, as bactérias entram na fórmula, e o leite que sobra pode dar à luz mais bactérias. Tal fórmula pode ser perigosa para os órgãos delicados do bebê. A melhor solução é desenvolver o hábito de derramar a fórmula restante imediatamente após a mamada, para que seu bebê receba leite fresco e livre de bactérias em todas as mamadas. 12. Bebê adormecendo enquanto bebe leite com o alimentador. As crianças costumam adormecer durante a alimentação, especialmente à noite. No entanto, não recomendamos o uso da mamadeira para embalar o bebê. O bebê não deve adormecer com restos de fórmula na boca do bebê. Não é bom para os futuros dentes do bebê. Além disso, do ponto de vista psicológico, adormecer enquanto bebe leite com o alimentador não é uma boa ideia. Mais tarde será muito difícil quebrar esse hábito. É melhor dar ao bebê uma chupeta em vez disso. 13. Usando o alimentador para acalmar o bebê chorando. Muitas mães correm para o bebê com uma mamadeira sempre que o bebê chora. Primeiro, leva à superalimentação. Em segundo lugar, um bebê chorando pode facilmente engasgar com leite. Antes de dar uma mamadeira ao bebê, primeiro tente acalmá-lo um pouco, abrace, segure em seus braços. Não trate a comida como uma chupeta útil. O bebê pode chorar por vários motivos, e não apenas por causa da fome. Talvez a fralda do bebê esteja molhada, o bebê esteja desconfortável ou simplesmente precise dos pais. A mamadeira pode ser complicada e pode exigir algum esforço de sua parte. Um pouco de prática e paciência vai torná-lo muito melhor. Cuide bem de você e de seus filhos e não se esqueça de se inscrever e compartilhar este canal para que você receba todos os vídeos informativos relacionados à saúde de seus filhos em tempo hábil.